Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora ao nosso projeto. A gente vai trabalhar com relacionamentos do tipo NN, tá? E quando eu falo relações do tipo NN, são entidades que não têm uma chave primária específica, né? Ela, na verdade, é uma chave composta, uma composição de chaves que é utilizada para poder identificar unicamente um registro em uma entidade. E a gente consegue ver um exemplo disso na entidade usuário papel. Então a gente usou como exemplo a implementação de um N entre pessoa e usuário. A gente fez a implementação na tabela descritiva, que é a tabela papel. Agora eu quero unir tabela usuário e papel. É o seguinte, um usuário ele pode ter vários papéis, assim como um papel pode estar vinculado a vários usuários. Como é que a gente faz isso? Criando então a relação, né, em bancos de dados relacionais, aí, o conceito da normalização, que é a relação do tipo, né, a criação de uma nova entidade quando a gente tem relações de cardinalidade muitos para muitos. O usuário papel é um exemplo de entidade que surgiu através dessa relação. A possibilidade de fazer a vinculação de vários usuários para vários papéis, assim como a leitura inversa. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora é justamente relações do tipo N para N, ou muitos para muitos. Tá? Vamos lá então. A gente vai criar nesse projeto nosso, então, um novo formulário, que vai ser o nosso formulário para trabalhar o usuário papel. Então vamos adicionar um novo form usuário papel, tá bom? E aqui também a gente vai trabalhar lá no nosso formulário principal. Então vamos mudar aqui o nosso formulário, vamos criar um outro menu aqui, que é controle de acesso, vincular o usuário em um papel, ao papel, sei lá, vincular papel, papéis, ao usuário. Sei lá, o nome que vocês quiserem dar aqui, tá? E é aqui que a gente vai ter então a chamada desse formulário. Então, form usuário papel, new form usuário papel. Form usuário papel, MDI. Vamos trabalhar com MDI parent e form usuário papel, ponto show. Ok? Aqui então a gente está fazendo a chamada do nosso formulário, beleza? Vamos lá então, rodar para ver como é que ficou a estrutura aqui. Basicamente o que a gente vai ter é isso aqui, o cara vai clicar e vai fazer a chamada do formulário que a gente selecionou. Tá? Esse aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Esse formulário ele vai ter basicamente a lista dos usuários, a lista dos papéis e um combo box, um grid que vai apresentar para a gente qual usuário e qual papel tem aquele registro. E se a gente for olhar aqui no nosso modelo, os atributos que a gente relaciona, a gente tem também a data início e a data fim da vigência. A data início ela vai ser registrada quando for salvo um novo usuário vinculado àquele papel. E a data fim é quando o cara quiser desativar aquele registro. Então a gente vai fazer um controle um pouco diferente do que a gente fez até agora, tá? Então olha só a interface aqui, o protótipo que a gente vai ter para esse, né, a visão que a gente vai ter para esse formulário aqui. Deixa eu colocar aqui as caixas de ferramentas aqui então. E o que a gente vai ter aqui basicamente é o seguinte, ó. A gente vai ter o label. Esqueci de colocar o meu cronômetro para rodar aqui. Beleza. E a gente vai ter dois combo box, tá? Então o cara vai selecionar aqui, opa, checkbox não, virou um combo box aqui, combo box aqui. Dois botões, daqui a pouco eu explico para vocês qual é a ideia deles. E o nosso grid. Tinha um pessoal me perguntando lá em sala, eu tenho que fazer um menu para cada um. Pessoal, a maneira que vocês quiserem trabalhar aí para poder fazer os formulários é que vocês acharem que é mais interessante, tá? Aqui é só um exemplo. Assim como eu estou fazendo isso aqui nessas videoaulas, tem gente que faz de maneira completamente diferente e que a gente sabe, tá? A gente tem que ter isso na cabeça que não tem uma maneira engessada de se fazer as coisas, principalmente na nossa área. Cara, você pode criar o que você quiser.
Então, a criatividade aqui é o que fala mais alto, tá? Então, faça da maneira que você achar mais interessante. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com um projeto acadêmico. Se for um projeto comercial, as implicações de negócio, de domínio de aplicação vão estar impostas. O que você tem que fazer é garantir com que elas existam, tá bom? Então, sempre se atente a isso. Qual a finalidade do seu projeto? Aqui é para ensinar. Então, a gente pode fazer qualquer coisa. Se fechar um escopo comercial com regras bem definidas e claras, né, assim, pensando que a gente tem que obedecer aquilo, então a cabeça que a gente tem que ter para poder implementar é completamente diferente, tá? Mas enfim, vamos lá então para o nosso projeto aqui. Vamos falar então que esse label aqui, ele vai ser para selecionar o usuário. Esse outro label vai ser para poder selecionar o papel. O nome dele aqui vai ser LBL papel. O do outro vai ser LBL usuário. No nosso combo box, então a gente vai ter um CBO usuário e a gente vai ter um CBO papel. Os botões, a gente vai ter basicamente dois botões aqui, tá? A gente vai ter esse aqui que é o nosso botão, que é o BTN salvar. E a gente vai ter um outro aqui que vamos dar o nome para ele aqui de BTN ativar desativar. Então daqui a pouco eu explico para vocês. Esse aqui a gente vai salvar e esse aqui a gente vai, deixa eu mudar aqui, Mirror Center, e esse aqui vai ser o ativar barra desativar. Então beleza. Então aqui os dois botões, o nosso grid, né? Vamos chamar ele aqui de... Cadê o nome dele? Grid view, usuário, papel. Certo? Então qual que é a ideia aqui, pessoal? O cara ele vai selecionar o papel, ele vai selecionar o usuário e vai clicar em salvar. O que isso vai fazer? Vai fazer a vinculação de um usuário e um papel selecionado para poder falar que aquele usuário tem permissão para aquele papel. O ativar e desativar ele vai controlar a vigência. Lembrando o seguinte, aqui a gente não está controlando histórico de vigência. Se eu estivesse controlando histórico de vigência, eu teria que implementar provavelmente uma entidade que registra os logs de alteração dos usuários, ativando e desativando eles. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é um controle muito simples, que é fazer o quê? Se a vigência estiver preenchida, quer dizer que o usuário está desativado. A data fim vigência estiver preenchida, então aquele usuário está desativado. Se eu clicar nesse botão ativar, eu vou colocar essa data fim vigência como vazia, partindo do pressuposto que isso vai deixar o usuário ativo. Se ela estiver vazia e eu clicar nesse botão, eu vou preencher a data fim vigência com um valor, ou seja, eu vou estar desativando aquele usuário. Então esse botão ele vai fazer basicamente duas ações, de acordo com o valor que está preenchido na data de fim vigência. Tá? Lembrando que essa informação no nosso banco de dados, ela permite vazia, tá? Data sem vigência, ela pode ser vazia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos então trabalhar no nosso método load, tá? E aqui, semelhante aos outros, também vai ter basicamente o mesmo comportamento aqui, tá? Então, using pi.modelo. Aqui a gente vai fazer projeto integrador entities db e o projeto integrador entities. E aqui a gente vai ter o nosso objeto usuário papel. Certo? Aqui a gente vai trabalhar com o nosso load da mesma forma. Vocês já sabem como é que o combo box é preenchido, tá? Então, vou definir o data source para ele. db.papel.toList. CBO papel.displayMember vai ser o que? Vai ser descrição.
o nome da nossa propriedade da nossa entidade, CBO papel, ponto, value member, ID papel. Lembrem que tem que ser o mesmo definido lá no mapeamento, tá? ID papel, aqui, ó, ID papel e descrição. O mesmo tem que estar, o nome aqui tem que ser o mesmo que foi mapeado, beleza? ID papel, descrição, tá bom? A mesma coisa para o usuário, dadas suas devidas proporções, né? Então aqui eu vou ter usuário. Aqui a gente vai chamar, no meu caso do mapeamento, usuário 1 e o value member ID usuário. Tranquilo? E aqui agora o que eu vou colocar de informações aqui no nosso grid? Bom, aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 6 colunas, mas de novo, a estrutura aqui vai ser a mesma, certo? Então, para adiantar aí a nossa vida, olha só, esse aqui é o padrão definindo a quantidade de colunas, tá? E a configuração do comportamento desse grid que a gente vai ter aqui, certo? E basicamente o que a gente vai ter então é o seguinte, a primeira coluna que a gente vai colocar aqui é um grid view para poder informar o código do papel, tá? Depois uma para o código do usuário, beleza? Para ser mais coerente com o que a gente está fazendo aqui também, já vamos fazer o nosso carregar grid, porque o carregar grid é o que vai... Vou chamar ele aqui para a gente não esquecer, ó. É ele que vai dizer e vai possibilitar a gente saber o que a gente vai retornar aqui em relação a essas nomenclaturas, tá? O usuário. Tá bom? Então vamos fazer aqui o nosso método carregar grid. Carregar grid. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer basicamente uma relação entre 3 entidades: papel, usuário e usuário papel. Por quê? Na minha entidade papel, eu tenho a lista dos papéis. Na minha entidade usuário, eu tenho a lista dos meus usuários. E aonde que eu tenho qual usuário tem permissão a qual papel? Usuário papel, tá? Então é aqui que a gente vai fazer essa consulta para poder vincular tudo. Como é que vai ficar a consulta então? Então a gente vai buscar da tabela, vamos criar um atributo aqui chamado papel. A gente vai falar que a gente vai buscar então lá do nosso mapeamento na tabela papel, certo? A gente vai fazer um join com usuário papel, então é o nome que eu vou dar para ele aqui. Tomem cuidado que eu estou arrumando o P minúsculo, porque se eu arrumar o P maiúsculo, olha só, a gente já tem uma variável definida com esse nome com P maiúsculo. Lembre que é case sensitive, tá? Então db.usuário papel, aonde papel, aqui é in, né? Papel.id usuário, id papel é igual a usuário papel ponto id papel, beleza? E a gente vai fazer um outro join com o usuário, onde usuário papel ponto id usuário é igual a usuário ponto id usuário, perfeito? E agora a gente vai definir então o que a gente quer buscar desse join que a gente fez, dessa consulta que a gente fez aqui no banco, tá? A gente está trabalhando aqui com link, tá? Isso que eu te falar para vocês, isso aqui é um padrão link, é um padrão que a gente consegue aí manipular através do próprio Visual Studio consultas que se transformam em consulta SQL, tá? Então a gente tem o link, a gente tem Lambda, a gente tem o End Framework, são todas algumas possibilidades que a gente tem para poder manipular informações via banco, tá? Então, vamos lá. O que eu quero selecionar aqui dessa consulta? O que eu quero da tabela papel? Eu vou querer o ID do papel. De usuário, eu vou querer o ID do usuário.
quero a descrição do papel, o nome do usuário, e de usuário papel eu vou querer o quê? A data início e vigência e, lembrando que é o P minúsculo, né? Para não confundir aqui, a data fim de vigência. Beleza? Essas informações que eu vou retornar aqui da consulta. E onde que eu vou jogar isso? Lá no meu grid view. Grid view usuário papel.dataSource. Vai ser o nosso papéis usuário. Paste. Beleza? Aqui então a gente tem a implementação do que? A gente tem a implementação do grid que a gente está montando. Tá? Então olha só, eu estou pegando o ID do papel, o ID do usuário. Tá? Aqui eu estou copiando e colando, pessoal, só para a gente ganhar tempo, tá? Porque isso aqui a gente já sabe como é que faz, beleza? Então, para poder ficar mais fácil para a gente e mais prático também para poder fazer as videoaulas aqui, não precisa ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Não faz sentido. Mas nas outras videoaulas tem as especificações certinhas do que cada propriedade dessa aqui faz, tá? Então, assim, não estou fazendo copia e cola porque não foi explicado o que isso aqui faz, tá? Dá uma olhadinha nas aulas iniciais, no primeiro formulário de persistência que a gente trabalhou aí, que foi papel, que tem tudo explicado aqui para vocês, tá bom? Então aqui a gente vai colocar a descrição do papel, beleza? Além disso, a gente vai colocar o que mais também? O nome do usuário. O que mais? A data início de vigência, certo? E, por fim, a data fim de vigência, tá bom? Então, essa é a estrutura que a gente tem. Ó. Percebam que o nome das propriedades, ó, ele tem que ser igual ao nome que eu estou retornando. De novo, senão a gente vai esbarrar naquele negócio de retornar o objeto inteiro. Daí vai ficar meio que quebrada as colunas que ele vai criar no grid para a gente, tá bom? Então, olha só. Se eu olhar aqui nessa questão do grid aqui eu já tinha cadastros realizados, né? Mas é mais ou menos isso aqui que vai funcionar. Olha só, eu tenho o código do papel, o código do usuário, o nome do papel, o nome do usuário, a data início que aquele papel foi registrado, né, a data de registro, e a data fim. O que está vazio é porque está ativo. O que não está vazio a data fim é porque está desativado. Tá bom? Então, a gente finaliza essa videoaula aqui e na próxima a gente dá continuidade para implementar essas regras aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.